Quero saber se, afinal, foi crime contra a honra ou se foi, de fato, uma ameaça à segurança do presidente da República. E me parece que, mais uma vez, estão usando esse pau de arara da Polícia Federal contra a oposição, de chamar uma pessoa para confessar um crime que ela não cometeu, porque ela tem o direito político de se expressar, para calá-la e fazer o resto da população ter medo de denunciar o desgoverno Lula, o mais corrupto da história desse país, e infelizmente com a Polícia Federal aparelhada e política nesse momento. Então, sem essas minhas perguntas, repito com muito respeito, inclusive a posição que ocupe, é por isso que o senhor está aqui nesse momento atendendo ao convite da comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcel Van Hatten. Passo a palavra ao Dr. Andrei Rodrigues para a réplica. Calma, Lindbergh. Não, se o senhor não tivesse calma, o senhor não teria interrompido aqui nossa fala. Passo a palavra ao Dr. Andrei. Ele veio só para isso, Deixa para trás, Lindbergh. Já tumultuou demais aqui. O presidente é o pacificador. Eu estou tentando. Estou vendo. Passo a palavra ao Dr. Andrei para a resposta por 3 minutos. Boa tarde, deputado Marcelo Hatten. O senhor fala questões que não dizem respeito ao convite. Aqui, eu, assim como falei agora com o deputado Alden, digo a Vossa Excelência que eu estou sempre à disposição para responder, e se o senhor quiser formalizar, mandar por escrito esses pedidos, eu respondo a Vossa Excelência e respondo a todo o parlamentar que está comigo. Aliás, eu já recebi mais de 30 parlamentares, eu fiz a visita aqui, pelo respeito que tenho a essa casa, tenho aos parlamentares, a todos que entram em contato comigo e pedem essas agendas. O senhor fala a respeito de o termo circunstanciado de ocorrência em relação a uma agressão ao presidente Lula. E talvez, não sei se o senhor estava presente, o senhor deve ter ouvido o que eu falei a respeito disso. De uma senhora que parou. Então, acho que não há dúvida das circunstâncias. Eu vou interromper só um segundo aqui. Eu acho que está havendo um problema de comunicação, que o senhor utiliza o termo agressão, que não é o termo correto para a designação do delito de injúria. Correto? Tecnicamente? Posso explicar? Então, e aí, é isso. E aí, aí vem a questão. Respeito a intervenção, presidente. Dá licença. O presidente não é um moderador. Dá licença. Eu sou o presidente ainda. Mas não pode fazer isso. Lindbergh, por favor. Veja, eu estou aqui conversando na qualidade de presidente. Posso? Não pode. Então faz uma questão de ordem. Então é o seguinte. Existe, então, essa questão da utilização da terminologia agressão, que realmente gera uma confusão, até nas pessoas que estão nos assistindo, né? Agressão, como assim? Agressão física. Houve agressão física ou não? Física. Não, calma. Deixa eu expor Exato, deixa eu expor o problema para a gente ter ideia. E o senhor destacou na sua fala que os policiais federais agiram com muita tranquilidade e profissionalismo, porque no momento em que a senhora abaixou o vidro e apontou um megafone para o veículo do Lula, os policiais não a alvejaram. Foi esse o cenário que o senhor colocou. Então, eu senti que houve um pouco de confusão em relação à terminologia técnica utilizada. Então, o senhor está utilizando a terminologia agressão contra o presidente Lula para qualificar um delito de injúria. É isso? Volto à explicação, presidente Belinsky, e tenho aqui até às 15 horas para reiterar essa explicação, para que não paire nenhuma dúvida. Eu falei agressão, e essa agressão pode ser verbal, pode ser física, pode ser uma agressão dessa natureza. E no momento da abordagem, a operação, está aqui um policial aqui à minha frente, o senhor foi policial também. Eu sou. Não fui, eu sou. Ainda é um policial, agora no exercício da atividade parlamentar, é feita para identificar um fato e levar à presença do juiz,
aí com audiência de custódia, se for caso de flagrante, a autoridade policial para um termo circunstanciado, e ao fim e ao cabo, não sou eu, não é o deputado que está ali me perguntando, não é Vossa Excelência que vamos definir qual é a incidência penal. A pessoa se defende dos fatos e não do tipo penal. Então, os fatos são esses que eu narrei. E eu acho que não há nenhuma dúvida a respeito do que eu falei num bom e claro português. Então, presidente, o fato, sim, é uma agressão, e aí começa-se uma sem fim discussão, se é liberdade, se não é, se pode ofender a honra, se não pode, se é direito, se não é, que poderia ter sido uma agressão física, que felizmente não foi, e que foi conduzido conforme a lei para a autoridade policial, que lavrou o termo circunstanciado de ocorrência e que encaminhou ao Poder Judiciário para que o Ministério Público avalie e a Justiça julgue. E é assim que nós fazemos. E essa polícia, deputado, que o senhor fala, é uma polícia de Estado, uma polícia institucional, a polícia que respeita a instituição e as leis. Nós sempre vamos atuar assim, e eu falei isso agora tantas quantas vezes forem feitas esse tipo de agressão à autoridade protegida. E aqui um dado que eu trago entre 19 e 22, ou seja, eu não estava na gestão da Polícia Federal, e foram feitos mais de 30 inquéritos policiais em relação a esse tipo de situação com o então presidente da República. Então isso é um dever funcional do policial federal fazer, e nós vamos fazer sempre. Muito obrigado, doutor Andrei. Para a réplica, eu quero acrescentar o tempo de líder, por favor, senhor presidente. Então, a réplica é de 1 minuto. O tempo de liderança do Novo é de quanto tempo? 5. 5 minutos, 6 minutos para o Van Hatten. Eu quero saber o que foi feito, tanto com Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira, que foi quem fez essa notícia crime contra mim, como também o que foi feito contra Fábio Alvarez Chori, onde ele está. Fábio Alvarez Chor, que fez relatórios baseados em informações falsas para manter pessoas presas. O senhor é chefe da Polícia Federal Brasileira. O senhor tem um dos cargos mais importantes no Brasil. O senhor pode contribuir para o Brasil. Mas sob a sua gestão, há pessoas como este delegado aqui, que eu denunciei na tribuna, que agiram fora da lei, colocando pessoas na cadeia baseadas em informações falsas, que inclusive nos Estados Unidos hoje se revela que de fato foi fraudada a entrada de Felipe Martins lá no CBP de Orlando. Então eu queria saber, agora com base em todas as informações, e aqui retirando, obrigado pela tolerância, presidente, toda a questão política de lado e de governo de oposição, eu quero saber da Polícia Federal Brasileira. E ignore por um momento que eu estou dizendo que a polícia política, enxergue como a instituição que ela sempre foi. O que a Polícia Federal Brasileira, sob seu comando, está fazendo em relação a Fábio Alvarez Chor, em relação a Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira e tantos outros delegados da Polícia Federal que estão fazendo relatórios baseados em informações que estão se confirmando cada vez mais falsas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade de falar aqui diante do diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Andrei Rodrigues. Muito obrigado, Marcel Van Hatten. Passo a palavra ao doutor Andrei para a tréplica. Deputado, o senhor fala de representações de parlamentares. Eu tenho aqui, por exemplo, do próprio presidente, tem 3 representações protocoladas na Polícia Federal. Uma, a PGR pediu arquivamento, nós demos encaminhamento, relatamos o inquérito, a PGR pediu o arquivamento. Outra foi apensada ao inquérito policial. E uma terceira está em andamento ainda lá na Polícia Federal, no cartório. Eu tenho aqui outras 20 representações de parlamentares. Tem todos aqui com os números do processo 6 de diferentes partidos, PP, MDB, Cidadania, PT, PSOL, que estão recebendo o tratamento legal que todas as denúncias e informações que chegam à Polícia Federal recebem. Eu vou ler um parágrafo aqui que diz o seguinte, deputado. Os fatos vão além de uma simples divergência política ou embate retórico acalorado. As manifestações ultrapassam os limites da liberdade de expressão parlamentar, com ataques pessoais, desqualificação moral por meio de termos ofensivos e desrespeitosos, que ferem a dignidade das autoridades atingidas e comprometem os valores institucionais da Câmara dos Deputados. Isso não é trecho de inquérito policial, isso não é trecho de decisão judicial. Isso é trecho da decisão do Conselho de Ética dessa casa aqui. Dessa casa aqui.
É dessa casa aqui. É essa casa que julga isso, não é a Polícia O senhor vai Federal. permitir eu falar, deputado? Fique à vontade, mas por estou favor, se o esclarecendo. senhor silenciar, eu falo. Então silencie que eu falo, deputado, por favor. E respeite. Estou esclarecendo, Então, respeite então, o que acontece é que essa casa já disse que há limites para isso. E quem define se é crime ou não é crime não é Vossa Excelência, não sou eu, é o Poder Judiciário. E eu tenho o dever funcional, e esse é o sistema de justiça. Não é na marra, não é no grito. Se decide no sistema de justiça criminal, com parecer do Ministério Público, controle externo da polícia, com decisão da autoridade de competência, que é o juiz. É assim que funciona no Estado Democrático de Direito. E é assim que a Polícia Federal vai proceder sempre. O senhor fala que eu violei sigilo, pois represente, parlamentar. Represente, por favor. Que bom, eu fico muito feliz. Agora, quando a gente quis representar... Deputado, por favor, deputado. Eu preciso por favor. esclarecer depois uma coisa, presidente. Eu preciso falar. Não, depois, pode terminar. Eu preciso falar, por favor. Terminar. Então, esse é o tipo de atitude que a gente espera de um parlamentar que tenha compromisso com o interesse público. O senhor fala também, a outra vez falou, que eu estava prevaricando. Então, o senhor represente também, deputado. Assine um documento e protocole do Ministério Público, no TCU, na Corregedoria, na Ouvidoria, na Polícia Federal, adote a atitude à altura do Parlamento Brasileiro, à altura do respeito que os seus eleitores lhe devem. Protocole e assuma o compromisso com as consequências dessas representações. Então, sobre esse ponto, eu quero ser muito enfático, muito claro em relação a isso. Sobre o delegado Rafael Dantas, eu não sei de onde sortiram uma linha de raciocínio também muito peculiar de que ele é alheio à investigação. Eu falei aqui, talvez o senhor não tenha prestado atenção, que esse colega é integrante da Delegacia de Crimes Previdenciários de São Paulo e atua, sim, nos inquéritos policiais. E quem vai resolver isso, mais uma vez, não sou eu, não é o senhor. É a Justiça, competência, deputado. Não é o diretor-geral da Polícia Federal que define. É a Constituição da República. É o Poder Judiciário. E assim vai ser feito nesse e nos 50 mil inquéritos que a Polícia Federal tem. Não vou ser eu, nem o senhor no grito que vamos definir o que está certo e o que está errado. É o sistema de justiça criminal que vai definir quem é o juízo competente, como é que funciona o sistema. Eu queria lembrar, senhor presidente, até por questão de esclarecimento. Obrigado, doutorando. Questão de ordem, artigo 74. Muito obrigado. Presidente. Muito obrigado, doutor Andrei, pela explicação. Marcel Van Hatten tem uma questão de ordem. Vossa Excelência tem a palavra por 3 minutos para defender a questão de ordem. Sobre a participação aqui nos trabalhos da Casa, dessa comissão, é importante para esclarecer. O Conselho de Ética é o que trata artigo 74. Artigo 74, inciso 7º. Sexto, a gente está aqui tratando, senhor presidente, de uma questão de imunidade parlamentar de acordo com o artigo 53. E o mais grave dessa perseguição contra mim, eu vou chamar a atenção, doutor André, com todo respeito de novo, e o senhor averigue depois, e vou representar dessa vez, mas com a garantia de que não serei perseguido, porque Vossa Excelência pediu, Vossa Senhoria pediu para eu representar. Porque a investigação contra mim chegou a supor que se eu entrasse com uma representação contra o delegado lá na polícia, eu poderia também estar incorrendo no crime de denunciação caluniosa, diretor. Ou seja, a mordaça que a Polícia Federal quis colocar sobre mim por estar denunciando o Fábio Alvarez Shor era inclusive para evitar que eu denunciasse. Eu já tinha feito a denúncia na tribuna e a polícia, por meio do seu chefe de gabinete, depois Marcos Bontempo e outros delegados juntos, começou inclusive a investigar se eu tinha representado na polícia, como se eu representar na política. Para de interromper o Van Hatten. Eu não vou falar de novo. Que presidente é esse? É o Paulo Bilinski, o presidente da Comissão de Segurança Pública. Então o senhor fique quieto. Que não tem imparcialidade. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. Para de gritar, seu... Pros trocos o quê? Trocos aqui, dá licença.